A maneira como Jesus fala de Deus, do divino, da pessoa, do bem, do mal, da justiça, da mulher, da criança, das pessoas que trabalham dentro do templo, das pessoas que trabalham na sinagoga, das pessoas que trabalham no sinédrio, dos romanos, enfim, do estrangeiro, da viúva, do órfão, sem dúvidas, meus amigos e amigas, é um grande diferencial que os líderes da época do primeiro século ou da época de Jesus, eles não conseguiam, sem dúvidas, falar aquilo que Jesus compreendia, aquilo que Jesus captava de cada um e de cada uma. Este é o grande diferencial do ensinamento de Jesus. Jesus ele nunca se escondeu ou nunca se desviou, por exemplo, de uma pessoa que o procurava ou queria entender até mesmo a sua própria vida. Jesus sempre foi realista, Jesus sempre foi alguém que realmente encarou a vida e a situação, a realidade, podemos dizer assim, de frente. Não temeu até mesmo aquilo que buscavam fazer com ele durante toda a sua vida, durante toda a sua existência, que nós não sabemos se é de 33 anos ou de 37 anos. Existem teólogos e teólogas, ou biblistas e biblistas, que dizem que Jesus viveu 33, 35, 36 ou 37 anos. Afinal, nós não sabemos a quantidade de anos que ele viveu. O importante é nós sabermos a intensidade de sua mensagem. Sabemos também que, no percurso da história, muitas vezes a tradução acabou, talvez, distanciando daquele escrito original. Mas, sem dúvidas, permaneceu a essência de alguém que sonhava com a fraternidade. Jesus também é um sonhador. Jesus também é um utópico. Jesus queria e desejava e lutou e trabalhou para que a comunidade ou a sociedade do seu tempo, a sua sociedade no sentido de dizer os seus irmãos e irmãs de carne e osso, porque pertencia ao mesmo povo. E dentro do judaísmo se chamava, quando era dentro de uma etnia, ou dentro da própria tribo, dentro do próprio povo, de irmãos e irmãs. Este é um grande detalhe. Para os fariseus, doutores da lei, e vou citando muito essas autoridades, porque eles aparecem bastante presentes na vida de Jesus. Nós vamos encontrar nos textos de hoje como que Jesus consegue transmitir para os seus discípulos por intermédio daquilo que é simples, daquilo que podemos dizer assim é popular, daquilo que é cotidiano, daquilo que é diário. Jesus utiliza de sinais, símbolos, e ali ele transforma esses sinais e símbolos que faziam parte da vida do seu povo e transforma em pedagogia. A inteligência de Jesus, podemos dizer assim, a inteligência humana de Jesus é interessante, no mesmo tempo é intrigante. É interessante e é intrigante porque Jesus ele consegue dar outra direção para aquilo que as grandes autoridades, que se diziam grandes autoridades da época, não conseguiam atingir a compreensão daqueles que ouviam, porque eles vinham pautados e pautadas de autoritarismo, de status social e, no mesmo tempo, de puritanismo. Jesus rompe tudo isso. Jesus não fixou a sua missão ou a sua vida, melhor dizendo, em autoritarismo ou na sua autoridade, no status social e também no moralismo. Ele partia sempre da realidade das pessoas, mas uma realidade comunicativa, uma realidade dialógica, com a intenção e a intensidade de conversar, para poder entender o ser humano e, no mesmo tempo, qual era a dor, podemos dizer assim, guardada dessa pessoa humana, que vinha até ele, muitas vezes, para Jesus resolver os seus problemas. E então é importante nós entendermos que Jesus é uma pessoa do povo, é um ser humano do povo. Nunca se distanciou do povo. Sempre permaneceu, podemos dizer assim, fiel à sua tradição, à sua origem, à sua etnia ou à sua
popularidade, mas não popularidade no sentido de ser buscado como se fosse um grande ou extraordinário, que talvez ele pudesse fazer coisas assim absurdas, absurdas no bom sentido da palavra. Porque para as autoridades judaicas, Jesus teria que ser um Messias fora daquilo que era Jesus. Porque Jesus era uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que não almejava poder. E para as autoridades judaicas, o Messias teria que estar dentro desse padrão, dentro deste esquadro, podemos dizer assim, né? Um Messias que vinha com N forças para superar e, no mesmo tempo, retirar o poder dos romanos. Aí vem Jesus, frágil, limitado, porque Jesus é frágil, é limitado. E nós podemos dizer assim, levantando até um questionamento, mas como que Jesus é frágil? Como que Jesus, entre aspas, é fraco, humanamente falando? Claro que é. Ele é preso, ele é torturado, ele é eliminado da sociedade da época, ou seja, ele é morto. Então, ali nós temos a fraqueza, mas uma fraqueza que não é aquela fraqueza que porque Jesus, podemos dizer assim, fugiu daquilo que ele estava se propondo a fazer. Jesus não fugiu. Jesus assumiu. Ele sabia, provavelmente, das consequências que aquilo que ele estava ensinando acarretaria a ele. Por quê? Porque ele conhecia, provavelmente, os escritos dos profetas. E ele sabia que muitos dos profetas também foram perseguidos, e muitos deles até mortos, ou seja, assassinados, porque Jesus confrontava. A sua palavra era de confronto, mas não um confronto, podemos dizer assim, ridículo, ou um confronto só por confrontar. É que Jesus fazia uma leitura daquilo que estava acontecendo no meio do povo. E como que essas autoridades utilizavam o povo para explorá-lo. Manipulação, mentira, cobranças indevidas, tudo isso Jesus questionou das autoridades. Naquela época, meus amigos e amigas, quem fizesse esse tipo de cobrança às autoridades poderia, podemos dizer assim, colocar o seu pescoço na espada. Por quê? Porque as autoridades não aceitavam que ninguém os questionasse. Eles estavam acima de qualquer suspeita. Eles estavam acima de qualquer lei. Por quê? Porque eles se achavam puros, os escolhidos por Deus para julgar, condenar e até ameaçar o povo. Eram eles que conduziam todas as instituições que nós temos na época. E quais são as instituições? A instituição, por exemplo, do sacrifício, que era o templo, a instituição onde se lia a Sagrada Escritura, que era o Antigo Testamento, que é a sinagoga. Nós temos a instituição que é de onde as leis eram faladas e no mesmo tempo aplicadas, o Sinédrio, e no mesmo tempo o palácio do rei Herodes. E ainda nós temos uma duplicidade de palácios, o do rei Herodes e no mesmo tempo o palácio de Pôncio Pilatos, que representava então os romanos. É importante nós percebermos como que o leque de onde Jesus estava inserido vai se ampliando no mesmo tempo em que nós vamos aprendendo como que foi esta vida de Jesus. Como que ele está inserido, está encarnado na realidade do seu povo. Jesus abraçou essa causa. E qual é a causa? A causa de Jesus é que todos aqueles que eram antes abandonados e abandonadas pelas estruturas que eu acabei de falar, fossem acolhidos e acolhidas para uma comunidade. Qual comunidade? O grupo que nós chamamos então de seguidores e seguidoras de Jesus. E aí nós podemos dar o nome de discípulos e discípulas, os apóstolos, as apóstolas, sempre lembrando que há um significado por detrás de todas as palavras. Teologicamente, nós sabemos que a palavra apóstolo ou apóstola é aquele que é enviado. Mas o próprio nome apóstolo, no grego, quer dizer enviado, ou seja, aquele que foi
direcionado ou enviado para falar uma mensagem. E no contexto do Evangelho, a mensagem de Jesus, a mensagem que ele havia partilhado então com eles e com elas. Ouviremos o texto do capítulo 5, versículos de 13 a 16, e que diz assim: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada. Serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Vejamos então esse texto, podemos dizer assim, pequeno, mas tão abundante em explicação, em conteúdo teológico. Os textos da Bíblia geralmente são pequenos, não são grandes. E aqui nós estamos seguindo na sequência como a Bíblia traz, em pequenos textos, para que nós possamos ler o texto na íntegra ou na literatura, né, na sua escrita, e depois podermos adentrar com o conteúdo teológico. O que está por detrás disso que nós estamos ou acabamos de ler? É importante então nós vermos que Jesus ele está conversando e no mesmo tempo ele está preparando os seus seguidores e seguidoras. Lembremos que não são só seguidores, mas sim seguidoras também. Homens e mulheres o seguiam. E é importante talvez nós superarmos até mesmo este nome que traz como seguidor, discípulos, apóstolos. Porque provavelmente Jesus não escolhia ou não queria no seu grupo somente pessoas do sexo masculino. Provavelmente muitas mulheres o seguiam e ele acolhia. Nós vemos Madalena, Susana, nós vemos tantas mulheres que faziam parte da vida de Jesus como discípulas, como aquelas que também ajudavam na missão e no dia a dia das comunidades. Nós temos Maria, Marta, Maria de Cleófas, enfim, uma infinidade de discípulas. Mas lembremos que os evangelhos também não escaparam do machismo dos escritores. Nós não sabemos se os escritores são estes mesmos que estão na Bíblia, com esses nomes, Marcos, Mateus, Lucas e João. Não sabem. Os grandes teólogos ou biblistas também não sabem se foram eles mesmos que escreveram ou as comunidades, talvez, que eles organizaram e que depois foram escrevendo sobre a vida de Jesus em cima daquilo que ouviam outras pessoas falar. Porque o Evangelho de Mateus, quando foi escrito ali pelo ano 80, 90, é possível que nenhum discípulo de Jesus estava mais vivo. Discípulo ou discípula. Provavelmente já estavam todos falecidos e falecidas. Então é importante nós percebermos que Jesus, ele está falando então pela boca de quem escreve ou no mesmo tempo da comunidade inteira, mais de uma pessoa, né? Nós temos aqui autores, e quando fala da comunidade, então os autores ou as autoras que escrevem sobre Jesus, ou sobre a vida de Jesus. Ele, neste texto, ele utilizou, por exemplo, elementos de sua época e o transformou num símbolo pedagógico para transmitir o ensinamento, ou seja, o seu ensinamento, conhecido como Evangelho ou Boa Notícia. E é importante que nós, em outros momentos, nós também falaremos que a Boa Notícia já era um termo, ou já era um método, podemos dizer assim, utilizado pelos imperadores romanos. No tempo de Jesus,
nós sabemos que não existia geladeira, freezer, não existia meios elétricos, refrigeradores, para guardar ou para conservar os alimentos. E então é importante nós percebermos que o sal era essencial. O texto de hoje fala do sal. O texto que nós lemos, acabamos de ler, fala da importância do sal. E Jesus vai fazendo um paralelo entre o sal e aqueles que o seguem. O que significa esse sal? É importante nós percebermos que o sal simboliza a salvação no conteúdo do primeiro século, ou seja, naquilo que eles viviam. Pois o salgar e o proteger, o guardar, o perseverar, é também um sinal ou um significado da imortalidade. A imortalidade nós podemos trazer para a ressurreição, que era um dos fundamentos também da fé cristã. Nós estamos falando aqui dos primeiros cristãos, então temos que fazer referência a eles. É importante que entendamos também que o sal pode ser o próprio Jesus. Lembremos aqui que o escritor do Evangelho, quem está dizendo, ou é quem está dizendo, né? O relator precisava então ajudar a comunidade cristã a preservar o contexto de perseguição, abandono da fé, prisão, tortura e até mesmo morte dos primeiros cristãos. Porque muitos deles foram assassinados e assassinadas porque defendiam a fé em Jesus, que nós chamamos, dentro dos estudos teológicos, de mártir, ou seja, aquele que morre defendendo a sua crença. Mas a palavra mártir também é uma palavra grega que significa testemunho, aquele que dava testemunho. Temos que também saber que, muitas vezes, citamos uma palavra e fazemos referência ao grego. Aí nós podemos perguntar, né? Mas qual o motivo de fazermos essa referência geralmente ao grego? É que o Antigo Testamento foi escrito na língua grega. E então, por isso que se enfatiza geralmente a palavra grega. É importante nós também percebermos que, na realidade de Jesus, ou do primeiro século, nós temos aqui Jesus sendo colocado sempre no âmbito de Salvador. Ou seja, a salvação viria ou aconteceria por intermédio dele. O prefixo da palavra sal, ou melhor, o prefixo da palavra salvação, que é sal, tem essa conotação com Jesus, que é aquele que cuida, aquele que preserva, aquele que conserva a vida humana na sua integridade. E esse proteger, permanecer, está ligado também à esperança. Os discípulos tinham que alimentar-se na esperança, porque senão eles abandonavam as comunidades e até mesmo a fé, porque eram perseguidos. Nesse contexto ou época de Jesus, já havia, neste contexto ou época, Jesus já havia sido morto ou crucificado. Os seus seguidores e seguidoras precisavam então mostrar por que ele estava vivo na comunidade. Por isso então o sal. E eles, mas como assim Jesus estava vivo? Nós estamos falando dos cristãos e cristãs do primeiro século. Para eles, Jesus, é claro, estava vivo. Ele estava ali, atuante neles, na missão deles e delas também, né? Jesus não havia desaparecido. A palavra falada ou partilhada era uma maneira deles também permanecerem-se ligados, em comunhão, como se usa muito essa expressão também entre os primeiros cristãos. Aí é só nós lermos, por exemplo, o texto ou o livro dos Atos dos Apóstolos. Como que então os peixes, para nós termos uma ideia, como que os peixes eram preparados na época de Jesus? Sabemos que uma das comidas talvez principais daquele período é o peixe, pescado por Pedro, André, Tiago, João. Jesus provavelmente ajudou também. E como que esses peixes saíam da cidade de Cafarnaum, da Galileia,
a 160 quilômetros da cidade de Jerusalém, provavelmente levada a burros, jumentos, porque não existia aviões, caminhões, né, frigoríficos ou refrigeradores para irem rápidos e, no mesmo tempo, meios para conservar. Então, esses peixes deveriam ser bem salgados. E toda essa fala, ou melhor, todo esse ensinamento, Jesus havia aprendido, porque Jesus provavelmente ficou na casa de Pedro um tempo, e também é possível que ele tenha aprendido a arte de pescar, ou seja, a pescaria. E junto com isso, a arte de preparar os peixes, de salgar os peixes para conservá-los. Não existem também outro jeito de conservar mais eficiente do que o sal para aquele contexto. Para este viés, então, podemos começar a entender a relevância do sal e o paralelo com os discípulos também, que estão guardando a fé, perseverantes na fé. Estão, podemos dizer assim, salgados na fé. E é de tradição também da própria igreja, até há pouco tempo, as comunidades, a utilizar o sal até mesmo no batismo. No dia que se batizava, ou seja, no dia que a pessoa estava sendo inserida na comunidade, se colocava na boca um pouquinho de sal. O símbolo da perseverança, da permanência, né? Da confiança, da esperança e da preservação daquilo que havia recebido, que era a fé. É importante também nós percebermos que eles também não tinham outro jeito de guardar o peixe a não ser pelo sal ou pelo salgamento. E no mesmo tempo é importante nós percebermos que Jesus, em nenhum momento, ele deixou a sua missão fora destas simbologias. Ele incrementou naquilo que ele vivia, ensinava, aquilo que ele via, aquilo que ele ouvia do próprio povo. Ou seja, o seu contexto, a sua realidade. Afinal, também temos que entender o mundo em que ele estava inserido. E o seu próprio povo também estava ali. Qual a concepção, qual a cultura. É importante também vermos que Jesus, ao se referir ao sal, ele também está fazendo uma alusão àquilo que é importante para o povo daquela época. Porque não só Jesus, mas sim o povo, ele guardava e perseverava na sua fé judaica como se estivesse guardando algo a partir da conservação pelo uso do sal. O sal, então, é pedagógico, mas é também teológico. É importante sempre, quando nós fazemos essa referência entre o pedagógico, alinharmos ou associarmos com o teológico. É importante nós percebermos que também nós vamos encontrar, nesse mesmo texto, a questão da luz. Ser capaz de iluminar a realidade da comunidade cristã. Ser capaz de iluminar a realidade da comunidade cristã. Este é o papel da luz do discípulo, da discípula. Mas também é uma associação ou uma alusão ao próprio Jesus ressuscitado. Porque a comunidade acreditava que Jesus ressuscitado estava presente junto com ela. Então vejamos que os cristãos e as cristãs têm que recuperar a sua fé no crucificado. Porque quando se recupera a fé no crucificado, faz-se, então, essa comparação com a luz e a mensagem do ressuscitado. Ser luz para o cristão e a cristã é sentir que a sombra do medo ou da morte não impedirá que eles sintam iluminados e iluminadas pela boa notícia de Jesus e estão contribuindo na missão ou com a missão. Lembremos aqui que a luz significa vida,
A sombra significa desespero, desmotivação e até morte, no contexto daquele momento do primeiro século. São interpretações, são comparações que eles faziam na hora até mesmo de escrever ou de falar sobre Jesus. Porque muitas vezes eles não podiam falar abertamente sobre Jesus e o que havia acontecido com ele. Lembremos também que a luz, ela está desde o início da história judaica, e aí judaica cristã. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1 seguintes, nós encontraremos a luz, que é a força da vida, a força da criação, é aquela que ilumina o cosmos, ilumina o mundo criado, ilumina o ser humano, ilumina todos os seres. No Evangelho de João, Jesus também disse: Eu sou a luz do mundo. Lá no capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. E o discípulo e a discípula de Jesus também aderem a esta luz, a esta iluminação. Iluminação no sentido de brilhar, não como status, não como fama. O iluminar aqui, ou brilhar, é sempre doação, é sempre ajuda àquele que está, por exemplo, na noite, já que a palavra noite também é uma palavra teológica, no desespero. Então, a luz é aquela que mostra o caminho para a vida. Os seguidores e seguidoras de Jesus reproduzem a luz divina de Jesus, ou do divino do Antigo Testamento, mas aqui do Novo Testamento, que é o próprio Jesus ressuscitado para os cristãos e cristãs do primeiro século. Eles não serão, podemos dizer assim, importantes debaixo da mesa, porque o texto vai dizer que uma luz, ou uma lâmpada, melhor dizendo, ela não é colocada debaixo da mesa, porque senão não tem sentido, mas sim em cima da mesa. E numa cidade ela é colocada na montanha, no mais alto, para que todos possam vê-la. Precisam então ser vistos, os discípulos e discípulas de Jesus, como luz. Porque Jesus também é o sol da justiça, o sol, luz, aquele que produz luz e dá justiça. Dá justiça porque o Evangelho de Mateus, em vários momentos, ele fala da justiça. A sua centralidade também está na justiça. A preocupação de Jesus com a justiça é para fazer com que todos tenham dignidade. Todos vivam humanamente a fraternidade, a igualdade. Todos são agraciados, podemos dizer assim, pela graça de Deus a partir da vida de Jesus. Eles acreditavam que Jesus era a gratuidade pura de Deus. Eles, então, os discípulos e as discípulas, precisam refletir essa luz a ponto deles mesmos serem esta luz. Na época de Jesus, as casas eram de pedra, pois se utilizavam lâmpadas de barro, posicionando então num lugar estratégico dentro dela, para que ela pudesse iluminar toda a casa e as pessoas que estavam ali. Esta casa e esta lâmpada simboliza a casa, a comunidade dos primeiros cristãos, aonde eles estavam, onde eles se reuniam. E esta lâmpada são os próprios cristãos ou o próprio Jesus ressuscitado. Aqui há então um paralelo com a casa-comunidade, onde Jesus era esta principal lâmpada que iluminava os seus seguidores e seguidoras. O azeite era o combustível usado na época, era o mais usado. E é interessante que o combustível também pode ser uma referência a Jesus, aquele que permanece, ou melhor, aquele que preserva acesa a luz da fé dos seguidores e seguidoras dele mesmo, ou seja, dos discípulos e discípulas. Para os primeiros cristãos e cristãs, a luz é a luz de Jesus ressuscitado, para dizer que ele está vivo no meio deles e na casa da comunidade. Porque também os cristãos e cristãs acreditavam que as casas onde viviam os cristãos eram também as comunidades, porque eram os lugares de encontro aonde faziam as ceias, ou as celebrações da ceia, ou as celebrações do partilhar do pão. Então é importante nós percebermos essas figuras,
de imagens, o sal e também a luz. Todos os cristãos e cristãs do primeiro século, ou depois do primeiro século, quem acredita em Jesus, sempre será luz. Será luz porque senão ele desvia no sentido assim, não está coerente com aquilo que é proposta, aquilo que ele se propôs a fazer. O segundo texto, que também é de Mateus, Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20, ele diz assim: Não pense que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino do céu. Com efeito, eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. Olha que interessante. Aqui, já de início, é importante nós resgatarmos essa palavra reino dos céus, já que nós vamos encontrar muitas e muitas vezes Mateus utilizando deste termo. Por que reino do céu? Jesus poderia dizer reino de Deus, assim como ele fala em Marcos, assim como ele fala em Lucas e também fala lá no Evangelho de João. Mas lembremos que Mateus está escrevendo para os judeus. Estando escrevendo para os judeus, ele não pode falar reino de Deus, porque os judeus não aceitavam ou não pronunciavam a palavra Deus. E então aqui ele vai falar reino dos céus. Porque dentro da concepção religiosa judaica, ou do judaísmo do primeiro século e também do Antigo Testamento, se acreditava que o céu era a morada de Deus. E olha que interessante, mesmo quando nós encontramos aqui no texto de Mateus, reino do céu, ou nos outros evangelhos, reino de Deus, é sempre uma contraposição, ou seja, é sempre um questionamento, é sempre uma crítica que Jesus está fazendo ao reino de César ou de Herodes. Por quê? Porque é um reino deles. E no reino de Jesus, o reino de Deus, que também é dentro da realidade do povo. Esse reino onde todos são abraçados. Não há mais indiferenças, mas sim a igualdade, porque todos são tratados como filhos e filhas de Deus. É assim que eles acreditavam. Então lembremos que o reino do céu, o reino de Deus, não é uma instância fora da realidade humana. É um lugar onde a justiça é o meio, é aquele meio